Bom, meu nome é Arno Giesing, sou advogado, embora esteja aposentado, continuo militando e resido na cidade de Rolândia e comecei a me interessar por política desde a minha infância mesmo, remota. Sempre acompanhei, lia os jornais, meu avô era assinante dos jornais, então eu sempre os lia. Jornais da burguesia, evidentemente, que era o que a gente tinha por aí. E assim, quando aconteceu a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, eu já tinha na época meus 16 anos, hoje estou com 68, eu acompanhei aquela campanha da legalidade movida pelo Brizola, pelas rádios no Rio Grande do Sul, para garantir a posse do presidente Jango, do então vice-presidente, que estava numa viagem à China. Eu acho que essa foi a minha primeira e efetiva participação política, embora mais como ouvinte da cadeia da legalidade, mas também me manifestando na rua, na cidade onde eu residia, né, que é Rolândia, e acabou culminando com a posse do presidente Jango, embora renunciando a alguns seus direitos, aceitando o parlamentarismo que lhe foi imposto na época. Aí acompanhando sempre de longe, né, eu tinha uma certa simpatia e ligação com o pessoal do antigo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, da minha cidade, PTB que era de Jango, de Brizola na época, né? Então a gente conversava, apoiava, acompanhava. Na época aqui no Paraná, o partido era dirigido por Sousa Naves, né? Tido como um trabalhista histórico. E essa foi assim a minha iniciação mais efetiva. Aí aconteceu o golpe de 64, eu tinha acabado de completar 18 anos quando aconteceu o golpe. Realmente foi um impacto, né? Não que o golpe não fosse esperado e preparado pelos militares e pela direita de um modo geral, mas mesmo sendo esperado pela esquerda, esperava-se que havia condições de resistência, pelo menos é o que se dizia na época, né, ao mesmo. Mas o governo simplesmente desmoronou e todos aqueles que queriam resistir ficaram falando sozinhos. Foi o caso de muita gente nesse Brasil afora, de muitos casos que eu conheço e que acompanhei. Bom, aí surgiu o governo militar, né? Primeiro presidente imposto, embora formalizando com uma eleição de um congresso já manipulado, foi o presidente general Castelo Branco. E eu, na época, continuei na ligação que a gente tinha com o PTB, era a opção que se tinha, né? Naquele tempo eu não tinha conhecimento pessoal com pessoas assim de organizações mais à esquerda. O senhor vivia em Rolândia? Eu vivia em Rolândia e estudava aqui em Londrina. Rolândia e Londrina são cidades muito próximas. O senhor já estudava aqui? Na época eu já estudava aqui. Sempre estudei aqui em Londrina, né? Tanto no ginásio como no antigo científico. E posteriormente continuei na Faculdade de Direito. Mas aí, como ia dizendo, estava em andamento o governo militar. A gente cada vez mais, até pela juventude, mas também pelas ideias que se tinha, foi avançando com ideias mais à esquerda. Aí em 67 eu tomei conhecimento com pessoas ligadas ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. E acabei
nessa época, 67, 68, entrando para o partido, né? Pelos principais dirigentes regionais na época, né? Aqui no Paraná. Eu me lembro da figura nessa época já de Manuel Jacinto, né? Correia. E a gente, a partir daí, continuou, foi participando. Eu deixo bem claro, eu conheci o Manuel Jacinto, mas, na verdade, nessa época ele já estava em rota de colisão com o PCB. E eu ainda permaneci uns tempos numa base que o PCB tinha, que eu ajudei a construir depois, ou paralelamente, em Rolândia. Nós chegamos a ter uma base, mesmo na clandestinidade na época, de umas 12 pessoas aproximadamente. Mas aí conversa vai, conversa vem, com o Manuel Jacinto e com outro companheiro que era da região, que tinha, a partir de 64, ido para São Paulo. Ele também voltou para a região aqui, era do Banco do Brasil. E aí, conversando com esses dois, que eram as duas pessoas com maior conhecimento, eu tomei conhecimento que havia um racha, né, no PCB, alguns rachas na época, algumas divisões de pessoas que estavam, militantes do partido, que estavam descontentes com a linha que estava sendo adotada, que foi adotada em 64 pelo PCB, que ficou a reboque do então governo, e posterior também. Então houve aquela opção dentro do PCB dessas pessoas que racharam pela luta armada. Uma parte ficou... Sim, uma parte ficou no PCB e uma boa parte, principalmente em alguns estados, a maioria talvez em alguns estados como São Paulo, partiu para essas organizações que optaram pela luta armada. Fala-se por que a luta armada? É que na época era uma ditadura já, total, e não havia opção eleitoral para contestar a ditadura. Havia uma opção que foi permitida até certo tempo com os velhos partidos, que depois foram extintos pelo AI-5. Aí criando-se dois partidos, todo mundo sabe, né? A Arena, partido pró-governo, e o MDB, a oposição consentida. Mas aí, da minha parte, eu acabei aderindo realmente a essas organizações que optaram, né, pela luta armada. E, especificamente, aí o Manuel Jacinto, ele era ligado, se ligou àquela época ao PCBR, né, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, dirigido por Mário Alves, né? O Mário Alves, que foi depois morto sob torturas pela ditadura, pelo Apolônio de Carvalho e pelo Gorender, Jacó Gorender. O outro companheiro bancário que tinha vindo de São Paulo, ele optava pela ALN, do Marighella. Mas como a ALN na época não tinha assim maior interesse de se estruturar na região, e sim concentrava as suas pretensões na formação de uma guerrilha na região norte do país, né? Então acabou todo mundo caminhando aqui, toda a nossa base, nosso povo que nós tínhamos aqui, pelo PCBR. E assim foi a construção do PCBR aqui na região de Londrina, né? Concentrava aqui em Londrina. Formamos uma base e, a partir disso também, junto com companheiros de outras regiões, né, a capital, Curitiba, e da região de Maringá, formamos uma direção estadual do PCBR. Nesse interim já teve as prisões do pessoal de Curitiba, né, mas nossa base daqui da região, Londrina, Rolândia e algumas cidades aí, ficaram ainda intactas. E continuamos tocando o trabalho de organização. Isso aí foi 68, 69, 70 e 68, todo mundo sabe, o regime fechou mais do que já estava fechado, depois das grandes manifestações estudantis, né? A Marcha dos 100 mil e outras coisas mais. Veio o AI-5, né?
a extinção dos antigos partidos, o surgimento de Arena e MDB, controlados pela ditadura, né? E a gente numa clandestinidade total, né? Fala como é que era viver a sua família, enfim, quais as estratégias, né? Bom, com relação à família, a coisa era tão clandestina que a minha família não soube de nada, não sabia de nada e a gente não podia realmente divulgar. Quem sabia era só quem participava, né, diretamente. Para os seus pais, o senhor estava estudando, normal? Continuei estudando e levando a vida normal, trabalhando, né, na época, também trabalhava. E as reuniões do partido eram à noite? Era à noite, Final fim de semana, né. Aí, na organização, na reestruturação, vamos dizer, de uma organização clandestina, no caso, o PCBR, o Manuel Jacinto e eu começamos a andar na região toda, né? Ele, como já tinha um pouco mais de idade, ele começou a me passar muitos contatos para poder estruturar, né, isso. Aí começamos a andar, fizemos contatos em Maringá, que eu lembro, Cruzeiro do Oeste, Cianorte, fomos a Tuneiras do Oeste, um monte de cidades, Paranavaí, né, Umuarama, e além das cidades aqui da região, como Cambera, Pongas, né? Fizemos um bom trabalho na região oeste. Aí eu quero ressalvar que antes de 64, o PCB tinha realmente um grande trabalho de campo no estado do Paraná. Formou, antes de 64, né, já incentivado pela linha que existia na época de avançar, principalmente na relação ao campo, formou aqui na região, entre norte e oeste do Paraná, mais de 60 sindicatos de trabalhadores rurais. E foi um trabalho realmente de politização muito grande dentro né, dentro da categoria dos trabalhadores rurais. O PCB, na verdade, teve já uma tradição de luta, eu volto a isso, no começo da década de 50, fim de 40, com a guerrilha de Porecatu. E, posteriormente, nos anos 50, teve os movimentos de Paraná do Oeste, ali na região de Goerê, né, Moreira Salles, e teve no sudoeste, em torno de Pato Branco, Francisco Beltrão. Todos esses levantes camponeses, essas lutas de camponeses pela terra, a luta de poceiros, tudo isso teve uma presença importante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro na época. Em Porecatu, através de Manuel Jacinto, que era o dirigente regional, e de dirigentes nacionais do Comitê Central, como João Saldanha e outros que vieram. Mas sobre tudo isso já foi escrito bastante coisa. E na região oeste, eu gostaria de ressalvar que houve também umas lutas camponesas que não estão até hoje muito estudadas e não se fez muito levantamento sobre isso. Ali em torno de um pequeno distrito chamado Paraná do Oeste, né? Ali tinha uma liderança camponesa muito importante de uma pessoa chamada Galdino Moisés de Oliveira, que era do PCB, né? E que participou não só das lutas de Paraná do Oeste, mas havia participado também como enviado pelo partido na região de Pato Branco, em Francisco Beltrão, aquela região. Ele participou daquelas lutas todas. Então, eu fui lá, nós fomos na casa dele, junto com o Manuel, o Jacinto, e o trouxemos para o PCBR também. Ele aceitou, e várias outras daquelas lideranças camponesas de antes de 1964, que estavam totalmente desligadas, e depois, né, do golpe de 64, o partido ele deu uma recuada geral e esse povo todo, esses camponeses, esses trabalhadores ficaram isolados. E aí nós começamos um trabalho de reorganização desse movimento camponês todo. Aí veio, eu já falei do Galdino, ele concordou em se reorganizar de forma revolucionária. Eu lembro outros nomes, o companheiro Nequinha de Cianorte, Manuel Pina, né, o nome dele. Nequinha foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cianorte, em 64, quando veio o golpe.
os fazendeiros cercaram o sindicato e botaram fogo no sindicato e ele teve que fugir da cidade. Mas ficou muito firme. Quando voltou, algum tempo depois, a situação já tinha acalmado, o golpe já estava dado. Né, ele voltou, ficou lá e quando nós o procuramos em 68, 69, ele também concordou em formar com a gente. E trouxe, na época, já formou uma base em Cianorte, trouxe alguns companheiros, como eu lembro um camponês chamado Jerônimo, lembro também um camponês que tinha em Cianorte, chamado Benjamin, todos eles vieram com a gente. O PCB não existia mais lá, naquela região, pelo menos na época, e os seus principais quadros militantes vieram então acompanhar a gente. Lembro o Romão, que estava em Cruzeiro do Oeste, Romão Colhado, que foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Tuneiras do Oeste, fugiu no golpe de 64 e foi residir em Cruzeiro do Oeste. Então, foram diversos, outros também que vieram, né? O Juvencio em Maringá, né? Também veio, o Juvencio também participou da luta da região de Pato Branco. E conseguimos assim formar um partido, né? Um partido dentro das condições da época, da clandestinidade, das dificuldades, conseguimos formar, estruturar um partido revolucionário, mas que também nunca fez nada mais além de reuniões, né? E tentar se expandir, conversar, mas era muito difícil, porque não havia espaço nenhum, a censura era total na imprensa, a perseguição era muito grande, qualquer manifestação de esquerda era reprimida, as pessoas iam presas, né? E isso foi avançando, 68, 69, e aí veio 70, né? O ano da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão mundial, enquanto o governo torturava presos políticos nas prisões e desaparecia com pessoas, assassinava, né? Eu lembro, nessa altura dos acontecimentos, Marighella já tinha sido assassinado em São Paulo e Mário Alves, que era o dirigente principal do PCBR, tinha sido assassinado no Rio de Janeiro, até hoje em condições pouco não explicadas, né? Mas os relatos que se tem foi em ter torturas inomináveis, né? Os outros dirigentes do CBR também haviam sido presos, como o próprio Apolônio, Gorender e outros. Então, houve todo esse arrastão, essas prisões, e nós aqui ficamos um pouco órfãos de tudo isso. E aí também começou um arrastão de prisões no Paraná, né? Já mais no fim do ano de 70. O Brasil havia sido campeão mundial, o povo todo comemorando, inebriado pelos festejos, e nós aqui sem contato, isolados, totalmente isolados de tudo. Aí houve um verdadeiro arrastão em cima das pessoas ligadas à nossa organização, né? Curitiba já havia sido preso, bastante gente, e aí fizeram várias prisões em Maringá, né? E em decorrência das prisões de Maringá, acabaram chegando à região de Londrina, né? E aí fomos mais algumas semanas e fomos todos presos aqui. Houve dezenas de prisões em 1970. Ficamos presos no quartel do Exército em Apucarana. Na época ainda era o quartel velho, né, de madeira. E ali foi o lugar que se concentraram as prisões políticas do norte do Paraná, que foram algumas dezenas. Eu fui preso também nessa ocasião. E não teve muita conversa lá na prisão, não. Eu me neguei a fornecer respostas àquilo que eles perguntavam, que se referiam ao paradeiro de alguns companheiros, que eles tinham os nomes que já haviam sido denunciados, eles achavam que eu sabia onde eles poderiam estar. Eu não me recusei a conversar e
Já fui para um pau de arara que foi montado dentro da sala do gabinete do comandante do quartel da época, né? Que na época era o capitão Lins, o Zuiderzé do Nascimento Lins, né? Esse pau de arara foi feito na presença dele e pelo tenente, na época era um tenente do quartel lá de Apucarana, tenente Lisboa, e por um agente do DOPS, um sargento do DOPS, ele tinha algum cargo nesse sentido, de Curitiba, que chamava-se Antônio Balbinotti, né? Aí eles me aplicaram uma sessão de pau de arara, não teve muito efeito. Eu acho que em grande parte também era para intimidar, né? Não fiquei muito tempo, talvez uma meia hora, uma hora no máximo, eu não lembro exatamente. Aí tentaram fazer afogamento, né? Me jogando água pendurado de cabeça para baixo, né? Mas eu consegui segurar. Aí partiram para o choque elétrico, eu me lembro, mas o quartel era meio primitivo e não funcionou. E foi isso, foi uma sessão de tortura que eu posso dizer, saí incólume. E aí me botaram numa solitária lá, aliás eu estava já numa cela isolada. Geralmente as pessoas que não tinham prestado depoimento ou que apresentavam alguma dificuldade para fazer isso, eles deixavam numa cela isolada que tinha lá no quartel. E fiquei. Mas aí houve uma mudança no comando do quartel, acho que uma coisa, inclusive na CPI, CPM, que estava em andamento, que era um negócio de inquérito policial militar, né? IPM. IPM, isso, IPM, inquérito policial militar. E aí eles viram que, na verdade, o pessoal que estava preso lá eram mais pessoas dessas cidades do interior e que não ofereciam grande perigo, já estava desbaratado mesmo, né? E ofereciam grande perigo. Aí, com o tempo, foram soltando, foram colocando em liberdade. O senhor ficou quantos dias lá? Eu fiquei alguma coisa próximo aos 2 meses, né? Fiquei preso nessa ocasião. Nesse quartel ali? 2 meses, no quartel do Exército de Apucarana. Eu me lembro que eu fui o último que foi solto, né, na época. Aquilo que eles queriam saber, acabaram, através de algumas investigações, descobrindo que eram informações sobre aqueles que conseguiram escapar das prisões, né? Quem conseguiu escapar dessa prisão foi o próprio Galdino, esse líder camponês, que era uma pessoa muito experiente, de certa idade, que tão logo ele viu o arrastão que estava sendo feito, ele se mandou. Ele tinha contatos em outras regiões e se mandou. Mas tinha um grupo de estudantes aqui em Londrina, né? Que acabou, na ocasião em que eles viram que todo mundo estava sendo preso, eles acabaram indo para o Chile. Era um grupo que nós tínhamos aqui, uma base do PCBR aqui em Londrina, e aí acabaram indo para o Chile. Então, em decorrência da minha prisão, ninguém foi preso, né? Eu também não posso dizer, até hoje eu tenho esse não digo um orgulho, mas pelo menos uma sensação de não ter colaborado com os órgãos da ditadura, né? Sempre mantive uma posição contrária a esse regime autoritário, ditatorial, né? Que assassinou tanta gente no Brasil, prendeu tanta gente indevidamente, tendo derrubado um presidente que havia sido eleito pelo povo, impondo um regime no interesse dos Estados Unidos. Hoje sabe-se que havia toda uma operação armada para intervir até se fosse necessário no golpe de 64. E um regime que estava na época perseguindo todos aqueles que realmente queriam que o Brasil fosse um país livre, democrático e principalmente um país onde houvesse mais justiça e mais igualdade, que era o nosso caso, que lutávamos pelo socialismo, né? Isso aconteceu então em 1970, essas prisões do PCBR. Aí o pessoal que havia sido preso aqui foi colocado em liberdade e eles conseguiram
prender, na época, aqui no Paraná mesmo, 3 dirigentes estaduais do PCBR, que foram pessoas deslocadas de fora, mas foram presos em outra região, posterior às nossas prisões e por outros motivos, não foi em decorrência das nossas prisões aqui na região de Londrina. Esses nomes dessas pessoas são o Elinor Brito, que era um dirigente estudantil do Rio de Janeiro, né, um dos líderes da passeata dos 100 mil, que aconteceu na época, em 68 no Rio, e ele foi deslocado pelo PCBR para organizar o partido PCBR aqui no Paraná. Inclusive residiu aqui em Londrina, numa casa que eu cheguei a alugar, né, mas que não foi, que na época já havia sido, das nossas prisões já havia sido fechado, não estava mais funcionando. E mais 2, né, camaradas que também foram deslocados para o Paraná, um rapaz de Pernambuco, Roberto Vinícius, e um de Minas, Henrique Roberto Sobrinho. E depois da prisão, como é que ficou a sua vida? O senhor era um comunista, as pessoas ficaram sabendo, quem não sabia, ficou sabendo. Eu suspeitava pelas minhas ideias, né? Eu sei que desde 64, eu com 15, 16 anos, meu avô já me deu um esporro na época, dizendo que nunca teve, que negócio é esse de ter comunista na família e tal. Isso porque eu era um jango brisolista, né, na época, né? De esquerda, claro. Mas não era ligado a partido comunista, eu nem tinha conhecimento, né? Para a família, então, foi um susto, né? Para a família, claro, minha mãe, né, foi me visitar no quartel em Apucarana, claro que foi um susto, mas passou, né? Passou. Teve outras dezenas de pessoas, que as famílias também, acho que aconteceu a mesma coisa. Mas aí a vida continuou normal, né? Voltei, fui trabalhar, continuei trabalhando. Aí, nessa época que aconteceu essa prisão, na verdade, eu estava concluindo a Faculdade de Direito de Londrina. Na época era a Faculdade Estadual de Direito, precursora da UEL, da atual universidade, né? Era uma faculdade de Direito estadual. Eu lembro que eu estava concluindo o último ano, aí nos liberaram e ainda fui para prestar os exames na época. Meu professor era o Milton Menezes, entre outros. Milton Menezes foi prefeito de Londrina, um prefeito importante em Londrina, da antiga UDN, né? Mas ele era simpático à esquerda. E me contava o Manuel Jacinto que na década de 50 ele chegou a participar do PCB na clandestinidade. E assim muitas outras pessoas em toda a região. Eu sei que eu saí da cadeia e no outro dia eu fui prestar a prova na Faculdade de Direito, a última prova, e foi justamente na matéria do Milton Menezes. Eu não sabia absolutamente nada, não tinha noção. Ele deixou eu falar 2, 3 palavrinhas lá e me passou de ano. Então eu acho que foi até um ato de solidariedade, né? E também não adiantava não me aprovar, né? Realmente a gente estava um pouco, acho que abalado até pela prisão, né? Embora eu fosse um menino bastante novo, por mais que a gente fique abalado, mas nunca também me entreguei. Tanto é que saímos da prisão, em poucos dias já refizemos todos os contatos e a luta continuou, né? Aí, conforme eu já disse, o PCBR praticamente foi desbaratado com aquelas prisões, principalmente de toda a sua direção nacional. E aqui no Paraná também, com várias dezenas de prisões. Então, o PCBR foi desbaratado. Mas, dentro dessas prisões todas, sempre teve algumas pessoas que toparam continuar a luta. E a gente já tinha, na época, através do companheiro bancário que veio de São Paulo, contatos com a LN. Qual era o nome desse seu companheiro? Esse companheiro, eu não sei se ele mora em Curitiba atualmente, né? É o Cetímio, eu já falei dele para vocês. Merecia ser procurado para conversar, né? Ele era do Banco do Brasil e ele tinha esses contatos. Com o próprio Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, né? Que era o principal dirigente da LN depois da morte do Marighella, né? Era o Toledo, que era o dirigente, que também foi morto acho que já em 1970.
Durante a nossa prisão, realmente, parece que ele, ali por outubro, novembro, ele foi assassinado em São Paulo, o Toledo, da tortura. Uma pessoa muito importante, foi um dos mentores daquele que chamam de sequestro do embaixador americano, no qual saíram presos políticos em troca, né? Bom, mas mesmo assim os contatos com a Eliane continuaram. Eu lembro do principal nome que a gente fazia contato, era um jovem chamado Wilson Silva e a esposa desse, Ana Rosa Kucinski, que estão na lista dos desaparecidos. Esse Wilson Silva, ele começou a manter então contatos com a nossa região e trouxe também outras pessoas que faziam esse contato. Eles passaram a Eliane passou a ter interesse de se organizar aqui na região também. De um lado, para se estruturar a própria organização e de outro lado como base de apoio. E sabendo que a gente tinha todos esses contatos na área do campo. Aí eu volto um pouco atrás. O importante na nossa prisão do PCBR, além de da gente, pelo menos o pessoal nosso aqui da região, ter tido um comportamento bom dentro da prisão, não entregando os outros, a gente preservou toda a organização camponesa que a gente tinha herdado do PCB. Os companheiros dessas cidades todas, né, Cianorte, Cruzeiro do Oeste e várias outras por aí. Então conseguimos preservar isso. Aí a gente acabou mantendo esses contatos com a Eliane. O nosso contato principal era o Wilson Silva, conhecido como Rodrigues. Até existe um livro muito interessante, agora publicado recentemente, chamado K, escrito pelo jornalista Bernardo Kucinski. A mulher do Wilson Silva, Ana Rosa Kucinski, é a irmã dele. E esses dois, o Wilson Silva e a Ana Rosa Kucinski, desapareceram simplesmente. Desapareceram e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com eles. Dizem que estariam naqueles assassinatos ocorridos na casa de Petrópolis e depois foram levados para uma usina no interior do Rio, onde os corpos foram simplesmente, acho que acabaram, triturados, e foram coisas assim incríveis, né, que se conta por aí, que se fala por aí. Bom, mas nosso contato era ele. Qual era o seu nome? Meu nome de guerra era Souza. Souza. Eu era o Souza, no PCBR, né? E sempre continuei sendo Souza, dentro da esquerda. Mas isso a própria repressão também descobriu e ficou, né, foi descoberto. E como que era atuar, né, dentro de uma organização clandestina, sabendo desses desaparecimentos, depois de ter sido preso? Que tipo de estratégias o senhor e o seu grupo elaboraram para continuar na luta, na radicalidade, né, na luta armada, inclusive? O nosso pessoal aqui, nenhum participou da luta armada, né? Aqui na região não houve, mas a gente sabia que a organização a qual a gente estava ligada, primeiro o PCBR, depois a LN, eram envolvidas nessa luta, mas a gente sabia que era mais São Paulo e Rio de Janeiro na guerrilha urbana. A guerrilha urbana sendo apenas, pelo menos era o que se dizia na época, provisório, que a ideia mesmo era estabelecer a guerrilha rural, né? A guerrilha urbana era para arrecadar fundos, para meios, essas coisas, para depois poder estruturar a guerrilha rural. Mas a repressão não sabia que vocês não faziam. Mas nunca se chegou a esse ponto. A repressão realmente conseguiu aniquilar a nossa organização, as nossas organizações antes disso, matando mesmo, torturando e reprimindo. É um extermínio, né? Era um extermínio. Se fosse morto numa luta, tudo bem, mas o que a gente sabe que eram nas prisões, né? E muitas pessoas que às vezes nada tinham a ver foram assassinadas, né? E as torturas as mais incríveis, né? Que foram cometidas, que vocês sabem mais que eu, que aconteceram, né? A gente tinha as informações na época que isso tudo acontecia, a repressão, claro que o pessoal, a direção nacional que a gente tinha em São Paulo e Rio, e nos informava disso. E a gente tinha todas as cautelas. Mas aqui na região não havia grandes envolvimentos e o nosso negócio aqui na região continuou fechado. O senhor já era casado? Nessa época, Da formatura, sim? Não, na formatura eu ainda era solteiro. Eu tinha 25 anos então, né?
e continuou, casei depois. Aí veio os contatos da Eliane, o Wilson Silva nos passou. Em primeiro lugar, um dirigente nacional da organização, que era o Paulo de Tarso Celestino, né, que também a gente fez os contatos, levamos ele no Oeste, ele teve nessas cidades todas, e começamos a reerguer o trabalho ali, né? Todos aqueles companheiros que nos acompanharam, o Nequinha de Cianorte, Romão e outros, continuaram, todos eles muito firmes. E o nome deles havia sido preservado, quer dizer, não havia perigo nenhum. Isso era importante também para a Eliane, que começou a formar bases ainda desqueimadas, né? De apoio, bases de apoio. A ideia era até pegar depois um ou outro desses camponeses, alguns mais jovens um pouco, para transferir eles para o norte do país, né? Para a região onde se pretendia formar uma possível guerrilha rural. Mas não chegou a acontecer isso, não. O Paulo de Tarso também, mais um pouco, acho que aí já foi 71, por aí, também foi preso e mataram ele também, né? Também está na lista dos desaparecidos. Ele era um líder estudantil em Brasília, foi para São Paulo e direção da Eliane e mataram. Aí o próximo que veio aqui como direção foi um dirigente que dava assistência para a nossa região, também fez todo esse percurso, a região rural, tentou levantar isso aqui. Foi o dirigente que era conhecido como comandante crioulo, Luiz José da Cunha, né? Também foi morto num tiroteio em São Paulo, é o que pelo menos a repressão alega, né? Eu não sei nesse caso se foi morto, o caso do Paulo de Tarso foi sob torturas, foi preso e morto. Depois de preso, o Luiz José da Cunha, o crioulo, eu não lembro direito como é que foi, né? Mas enfim, foi morto, né? E a gente, parece que era uma sina, né? Cada contato que a gente fazia, tempos depois, foram sendo dizimados. Isso aconteceu com a Eliane, em São Paulo principalmente. A informação que a gente tinha é que se a repressão descobria-se que era da Eliane, matava mesmo, né? Não tinha condições, né? Aí o contato que sempre a gente teve, já de muitos anos, era esse Wilson Silva, e que um dia também desapareceu, né? Ele e a esposa. E aí esse teria sido preso, a esposa dele era professora de Química da USP, né, em São Paulo, e ele era um físico, né? Ele é um físico especialista em computadores para a época, né? Isso aconteceu mais ou menos em 74. Aconteceu em 74. E a gente aqui acaba fazendo os contatos e sempre nos isolando, né? Esses contatos principais, tanto com o PCBR nacional, com a Eliane, era feito por mim e pelo Manuel Jacinto, sempre a gente esteve junto, né? Antes disso, em 74, quando nós perdemos o último contato que tinha a Eliane, nós chegamos a ser presos em São Paulo. Novamente. Eu fui preso em São Paulo. Fui preso aqui em Londrina, eu tinha meu escritório já de advocacia aqui em Londrina. Eu fui preso, levado para a delegacia, na delegacia já estava o Manuel Jacinto preso. Aí nós fomos algemados juntos, jogados numa veraneio, aquelas que se usava, a repressão usava na época, e nos levaram, fomos parar no DOPS de São Paulo. Na época o delegado era o Fleury, o Esquadrão da Morte funcionava ali no DOPS de São Paulo. Fomos jogados numa cela lá no fundão, né? O Jacinto numa cela, eu em outra. Já tinha outros presos políticos, né, ali. Aí, no dia seguinte, né, veio o interrogatório. O cara que nos interrogava foi um dos que nos prendeu. Quer dizer, aí eu falo no meu nome, que a gente era interrogado separadamente, né? Eu fui interrogado, era um dos que prendeu. Veio ameaça de tudo quanto é lado. Ele falava, aqui você já sabe que daqui ninguém sai vivo se não colaborar com a gente e tal. Eu falei, olha, eu não tenho que colaborar ao vivo lá no interior, não sei o que eu sei, é de ouvir falar muito pouquinho, né? Aí eles estavam investigando, na realidade, uns acontecimentos, um negócio que havia
acontecido sobre uma pessoa que era da região aqui norte do Paraná, que foi morto em São Paulo, o que a gente sabia dele, o que conhecia. Falei, pô, se é só isso, vocês podiam ter intimado a gente tinha falado lá mesmo, não precisava estar aprendendo e nem ameaçando ninguém, né? A gente conhecia o cara, mas nada mais do que isso. E ficou mais ou menos evidente que, né, não sabíamos assim, o que duas pessoas como eu e Manuel Jacinto, morando no interior, íamos saber sobre negócio que acontecia em São Paulo, né? Aí viram que a gente não tinha nada, aí deixaram jogar a gente no fundão da cela, um para cada lado e no meio dos outros presos também. E algum tempo depois, meses, eu não lembro direito quanto tempo, mas também uns 2 meses, talvez, pouco mais, pouco menos, a gente conseguiu comunicar à família que nós estávamos presos em São Paulo, que nós fomos literalmente sequestrados de Londrina, levados para São Paulo e ninguém ficou sabendo. A gente conseguiu se comunicar através de presos, de outros presos, que, no caso, presos comuns, que estavam presos no DOPS. Na minha cela mesmo eu lembro que tinha presos comuns. E a gente pedia para eles, se saísse, desse uma telefonada. E aconteceu realmente, um desses presos comuns telefonou para familiares meus que moram em São Paulo e me localizaram. Era até um tio padre meu na época, né, que era padre franciscano, ligado ao Dom Paulo Evaristo Arntz. Aí a família, que o Arntz era o cardeal na época, né, era franciscano, então meu tio era da congregação dele. Aí a família ficou sabendo e foram o DOPS saber o que está fazendo aí e tal. Aí o delegado que substituía o Fleury na época era o Maiotti, Edson Maiotti, delegado Maiotti, que o Fleury estava fazendo aquelas andanças dele, indo atrás, torturando e prendendo gente no Brasil inteiro. Aí o Maiotti falou, podemos liberar ele, mas é tanto. É tanto. Aí minha família, meus parentes em São Paulo são mais ou menos bem de vida, não eram exatamente pobres, né? Conseguiram arrecadar, eu tinha um tio professor universitário, arrecadaram dinheiro e deram para o delegado, e aí eu fui solto, sem mais nem menos, sem explicação nenhuma, sem processo, sem nada, em São Paulo. E no dia seguinte já foi solto o Manuel Jacinto, né? Aí voltamos, na verdade, eu peguei à noite, né, meus parentes me tiraram, peguei o ônibus, voltei, e alguns dias depois aqui em Londrina já, a gente voltou a encontrar com o Jacinto. E continuamos a nossa luta, né, em função da nossa prisão, ninguém foi preso e nada, né, não teve prejuízo nenhum para nada. Aí, alguns dias depois, fomos procurados pelo paieiro da Eliane de São Paulo e relatamos a situação. E nessa altura também já estava em São Paulo o Galdino, que era esse camponês de Paraná do Oeste, né? A gente conversava com ele e ele continuou a militância. Outro personagem que era aqui da região de origem camponesa também, que já estava em São Paulo fugido, era o Zé Rodrigues, né, que foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Maringá. Antes disso era camponês aqui em Itamarana, na época município de Londrina. Depois o partido colocou ele em Maringá e ele foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Maringá e nos acompanhou nessa luta toda. E eles também estiveram tão ligados à Eliane na época, em São Paulo. Aí voltamos aí, em 74, aí conforme eu narrei aqui, o companheiro Wilson Silva e a companheira, a esposa dele, sumiram, desapareceram, foram mortos. E nós ficamos falando sozinhos, não tinha mais nada, contato nenhum, perdemos todos e quaisquer contatos com qualquer tipo de organização. Nessa época, você tinha perguntado, nessa época eu tinha casado. Em 74 eu casei em 74. Em 75 eu já tinha uma filha, né? Que está aí até hoje. Mas a luta continuou. O meu escritório aqui em Londrina, eu trabalhava com o Dr. Oscar Nascimento, que era um advogado antigo, simpatizante nosso, e que me cediu o escritório para trabalhar, né?
E a gente fazia ali um ponto político de conversar e tal, contatos e tal. E continuamos conversando. Aí, em 75, eu comecei a ter contatos pessoais, assim, mais com uma amizade com o pessoal que era do PCB. O PCB, na época, voltou a se organizar o PCB no Paraná. As organizações, os rachas, né, do PCB foram praticamente dizimados e o PCB aos poucos foi se reestruturando. Na época, em 75, o país já estava num certo clima pelo menos de promessa de abertura, né, já era o governo Geisel. Embora fosse um ano ainda, 74, que se deu um arrastão final e se prendeu e se matou muita gente. Eu faço questão de salientar que nessa época praticamente metade do Comitê Central do PCB, que não optou pela luta armada, que optou pela linha pacífica, né, de lutar pacificamente contra a ditadura, mas mesmo assim metade do seu Comitê Central foi morto, assassinado, dizimado, né, até hoje. Não se sabe o paradeiro de uma boa parte daqueles militantes do PCB assassinados. Mas aí, em 75, começou a frequentar meu escritório o João Eineck, que era era um jovem que estava começando na época e era importante na direção local do PCB. Ele era vendedor de passagens da Aviação Garcia. O Antônio Lima, que era um antigo militante, amigo do Manuel Jacinto, militante antigo do PCB, que nunca saiu do PCB, o Genesi Guimarães e outras pessoas, a gente conversava. Dr. Flávio Ribeiro, advogado muito conhecido aqui em Londrina, né? E vários outros. E a gente conversava, e eles falando que confiavam em mim, né? Pela militância toda, por esses anos todos, a gente estava aí. Então eles confiavam, indiretamente eles queriam que a gente retornasse ao PCB, mas aí a gente dizia que ainda estava respondendo processo, que estava muito queimado, mas que a gente apoiava no que fosse preciso, né? Fosse preciso. E aí eu fui mantendo essa amizade com essas pessoas todas. Isso na verdade, já vinha desde 74. Paralelamente ao contato que a gente tinha ainda com a Eliane, eu já tinha algumas amizades com o pessoal do PCB que estava iniciando, meio parado, meio não fazendo nada. Em 75 eles foram crescendo, mas também não demorou muito não. Aí em 75, no Brasil, conforme te falei, existia um clima de promessa de abertura e de fato existia, mas a linha dura militar não aceitava isso e faziam de tudo para evitar que isso acontecesse, inclusive criando dificuldades ao governo do general presidente da época, o Geisel, né? E em decorrência dessas divergências, aí aconteceu todo esse arrastão contra o PCB no Brasil. Em 75, o PCB aos poucos estava ressurgindo, tentando se reorganizar. Isso aconteceu em vários estados, que eu saiba. Em São Paulo, principalmente São Paulo, que sempre estava no centro de tudo, aquelas prisões aí do Vladimir Herzog e de outros, mas no Paraná foram presos, eu acho que alguma coisa em torno de 60, 70 pessoas, que era o trabalho de reorganização do PCB da época. E eu acabei, mesmo sem estar militando na época no PCB, apenas como, vamos dizer, um simpatizante, eu acabei sendo preso também. A Operação Marumbi, conforme eles denominaram essas prisões todas. Era a Operação Marumbi, em Santa Catarina era a Operação Barriga Verde. O pessoal de Santa Catarina também foi levado a Curitiba, aí eu conheci eles, alguns. Então, aí eu fui preso, fui preso à frente da minha família dessa vez, né? Quem me prendeu foi um capitão, Romariz, que era de Apucarana, notório aqui na região por um monte de arbitrariedades e irregularidades que ele cometia. Mas aí como foi na frente da minha família e tal, falei, quem está me prendendo é esse capitão Romariz de Apucarana, qualquer coisa que acontecer, eles não me pegaram de surpresa não.
E a gente já viu que algumas pessoas tinham sido presas antes, aqui na região, né? Então, a gente sabia que estavam fazendo prisões para todo lado aí. Não que eu esperasse ser preso, mas também não descartava isso. Ainda mais que a gente viu que essas prisões, na verdade, eram um pretexto que alguns setores, né, da repressão dos militares queriam usar para parecer que no Brasil havia ainda um grande perigo comunista, essas coisas todas, que não havia coisa nenhuma, né? O PCB, as organizações da esquerda armada já haviam sido dizimadas, que nunca chegaram realmente a se estruturar, e o PCB, naquela linha deles de trabalhar, vamos dizer, dentro do MDB da época, apostar no eleitoral, na linha pacífica, né? Era mais nesse sentido. Então era tudo um grande pretexto, que eu acho que com aquelas mortes que aconteceram em São Paulo, fez com que o governo desse um basta à linha dura, né? E foi o que favoreceu a todos nós que fomos presos. A maioria do pessoal da Operação Marumbi, alguns ficaram presos bastante tempo, respondendo o processo, que eram realmente as pessoas que eram ligadas aos comitês municipais e regional do partido que estavam organizando. Mas no meu caso e de algumas, acho que dezenas, ou alguns outros, fomos colocados aí em liberdade, também depois de algum tempo de prisão. Daí a gente foi preso pelo esse Romariz, eu estava dizendo, mas nós fomos levados a Curitiba, de olhos vendados, algemados, né? Fomos socados num lugar lá que até hoje eu não sei exatamente onde que é, mas era dentro de um quartel de exército, pelo DOI-CODE, né? Ali a gente foi interrogado. No meu caso eu falei, olha, eu não sei nem por que eu estou aqui. Aí eles me falaram, no interrogatório, eram uns rapazes muito novinhos, que eram de fora, que a gente depois ficou sabendo que parece que eram ligados ao DOI-CODE, assim, oficiais, né, oficiais jovens. Fizeram tudo quanto é ameaça e, no meu caso, eles falaram, você foi acusado de receber o jornal do PCB, a Voz Operária. Eu falei, eu recebo a Voz Operária, eu nunca neguei, eu não nego que eu recebi a Voz Operária e leio com prazer, assim como se via um cara de qualquer religião aí, testemunho de Jeová e tal, eles largam os jornais lá em casa, de vez em quando, e eu leio também. Eu tenho curiosidade, eu leio de tudo. E aí, quem te entregava o jornal? Eu recebi, aí esse negócio já estava aberto, né? Eu só confirmei as pessoas que me passavam o jornal, né, na época. Isso já estava tudo confirmado, eu não tive como negar, né? Também não via isso como crime, tanto é que, quando montaram o processo, eu respondi ao processo, eu acabei sendo absolvido nesse processo, né? E essa foi a terceira prisão, né, que eu tive na ditadura. Eu fui torturado, realmente torturado, só naquela primeira vez, no quartel do Exército de Apucarana, espancado bastante. Mas nas outras duas prisões eu não passei por aquela que eu tive em São Paulo. E essa terceira da Operação Marumbi eu não fui torturado, portanto, nem havia, né, o porquê, porque eles logo viram que eu não era um militante, não tinha responsabilidade pela organização em si. Mas eu sei, eu tive preso ali, né? Quando me levaram em Curitiba, primeiro a gente foi parar dentro do quartel do Exército, ali era feito o interrogatório no DOI-CODE, um lugar que a gente não sabe até hoje exatamente. Feito o interrogatório, era levado para o DOPS, onde se confirmava o diretório, eles batiam lá e a gente era obrigado a assinar o que eles batiam. Daí, resolvido essa parte, eu fui colocado numa prisão na Polícia Militar, junto com algumas dezenas. Aí eles fizeram uma separação de presos, né? Na Polícia Militar, na cadeia da Polícia Militar, ficaram os presos que tinham curso superior. E
no AU, parece que era no AU, ficaram presos os que não tinham curso superior. Quer dizer, até uma separação estúpida, né, que os militares responsáveis pelas nossas prisões fizeram. Aí ficamos separados, né? Aí eu conheci, aí que eu fui conhecer muitos, realmente, pessoas ligadas ao PCB. Antes eu só conhecia os de Londrina, aí eu fui conhecer outros. Quanto tempo o senhor ficou? E nessa vez também não fiquei muito tempo também não. Eu fui entre os 3 locais, fiquei preso também alguma coisa entre 2 meses por aí só. Mas o senhor... Eu nunca fiquei preso muito tempo. Mas, por exemplo, nessa passagem da Operação Marumbi, que o senhor falou que o senhor teve contato com outros presos, o senhor presenciou os presos? Eu conversei com alguns outros presos e a gente às vezes ouvia os interrogatórios porque eles improvisaram instalações de madeira dentro do quartel, né? Então os próprios caras que me interrogaram falaram: olha, aqui você não bobeia não, nós já massacramos teu amigo Joineck, aqui já acabamos com ele, aqui quem não fala apanha mesmo. Eu falei: eu sei disso, você não está me contando nenhuma novidade, eu já fui preso político, não sou de primeira viagem, mas falei, claro, com calma, com educação, né? Mas eu não tenho realmente o que contar nesse caso aqui, eu sou um leitor, eu estou preso aqui por ser um leitor da Voz Operária. Às vezes é um absurdo que num país que nem o Brasil, o cara está sendo preso, interrogado e ameaçado por ser leitor de um jornal, né? Isso aí eu cheguei a falar, né? E daí ficou por isso mesmo. Conforme eu te falei, aí acabamos sendo soltos, isso, né, da Operação Marumbi, mas respondi o processo. Até que veio a anistia depois, acho que 2, 3 anos depois, né? E eu fui absolvido em Curitiba, na Justiça Militar, mas o processo teve recurso e daí subiu para Brasília. E ali veio a anistia, então eu fui anistiado desse processo, né? E a luta continuou, aí veio a abertura e eu voltei à minha origem mais remota, né? O senhor chegou a participar aqui em Londrina do Comitê Pró-Anistia? Não. 77, 78? Não, eu não cheguei a cometer, eu apoiava assim, meio à distância, mas eu era uma das pessoas que pleiteava a anistia até para mim mesmo, né? Aí já tinha surgido todo o grupo dentro da universidade, um grupo de jovens e tal, era um movimento que eu não tinha proximidade, né? Eu não tinha proximidade, a proximidade minha era mais a vida orgânica com as organizações de esquerda própria, né? Aí surgiu o PT. Aí eu fui procurado pelos remanescentes, que é do PCBR, né? Falaram: olha, o pessoal do que participou de organização de luta armada como PCBR, o negócio agora é entrar no PT. Aí eu fui, posso dizer, um dos fundadores do PT aqui no Paraná. Eu fiz parte da primeira comissão provisória, em 1980, mas ajudei a formar a base e o núcleo do PT em Londrina ainda no fim de 79, de Londrina. O MDB nunca foi uma opção para o senhor? Olha, nos tempos da clandestinidade, eu, mesmo ligado a todas as organizações clandestinas, como o PCBR e a LN, eu sempre fui filiado ao MDB, que era uma forma, né, principalmente na cidade pequena, de ter uma ligação política com alguma coisa. Então, eu era ligado ao pessoal do MDB aqui de Londrina e fui o mentor, vamos dizer, durante muito tempo do MDB de Rolândia, né, que eu ajudei, fui um dos primeiros, dos formadores, mas aí houve uma pressão no pessoal, que era o pessoal do MDB de Rolândia, tinha um vereador lá, uns 2 vereadores, e eles fizeram com que todo mundo debandasse do próprio MDB. Aí ficou eu e mais uns 2 ou 3 no MDB e tomamos conta do MDB. Então eu posso dizer que eu praticamente construí o MDB de Rolândia. Como eu não queria aparecer muito, né? Eu não queria aparecer muito por causa dos meus processos e das seguidas prisões que eu tive. Na pequena cidade você pode imaginar que eu era uma figura manjada, né? Era o comunista da cidade. Mas ajudei
a organizar o MDB da época, assim. Embora também ligado a essas organizações que ninguém, né, sabia até a data da prisão, a partir daí ficava sabendo. Mas como na época a censura da imprensa era total, não se publicava nada, das minhas 3 prisões que houve, nenhuma delas foi colocada em qualquer jornal. Então a maioria do povo não ficava sabendo, mesmo na pequena cidade, muita gente não ficava sabendo, né? Apenas quando eu aparecia na rua, falei, onde é que você andou? Você estava sumido aí, o que aconteceu, né? Falei, eu estava por aí, também não ia detalhar, né? Só as pessoas próximas que ficavam sabendo que tinha sido preso, né? A família também não fazia questão de divulgar, porque numa pequena cidade, até para muita gente é uma vergonha, né? O cara ter um parente preso, né? Sim. Muita gente não fazia distinção que você estava preso por uma questão política. Havia muita hostilidade, né, havia, em relação... também havia uma certa... E o estigma, né? Queria um estímulo. Isso, na minha profissão, eu era advogado, recém-formado, jovem, me ferrou, não tem dúvida quanto a isso. Eu comecei a trabalhar em direito, fazendo um escritório num bairro mais pobre e trabalhando para o pessoal pobre, quer dizer, sobrevivendo aos trancos e barrancos, né? Sem ganhar dinheiro não existia não, né? E aí foi se lutando esses anos todos, né? Aí veio a anistia, veio as diretas já. Aí veio a campanha aí veio a anistia, aí já estava no PT a partir de 79 e 80, aí a campanha das diretas já em 84. O PT, quando foi formado, foi formado em cima de, eu considero, e acho que historicamente é isso mesmo, é um tripé. Se formou primeiro com base nos sindicalistas combativos ali, que estavam surgindo naquelas greves no fim da década de 70, São Bernardo e outros lugares também, né? Em torno do Lula, do Jacobitar, do Lívio Dutra no Rio Grande do Sul, aqueles sindicalistas todos que eu lembro, de Djalma Bão, em São Bernardo também, os sindicatos de São Bernardo, Diadema, né? Então foi esse tripé que deu a base inicial do PT. Aí veio a igreja, a ala esquerda, a parte progressista da igreja, né? Que eram as SEBs, né? As comunidades eclesiais de base, as pastorais operárias, né? Que acho que foi um esteio importante, fundamental no começo do PT. E a terceira base importante no surgimento do PT foi o pessoal que veio das organizações de esquerda clandestina, né? Que haviam optado pela luta armada. Eles também foram um segmento importante do PT. Em alguns estados, principalmente o Paraná mesmo, esse pessoal, no começo, foi a direção do PT no Paraná, né? Se é só alguém examinar os nomes, era gente que foi do PCBR, que foi da AP, que foi do MEP e outros grupos, né? Depois, aqui no Paraná, que veio o pessoal mais da igreja, se bem que no começo já tinha também. Eu lembro alguns nomes que eram também pessoal ligado à igreja. Mas no sindicalismo no Paraná tinha muito pouco, né? Então aqui no Paraná era a igreja e o pessoal que veio da esquerda. Então o começo do PT foi esse tripé: sindicalismo autêntico, combativo, a igreja, né, progressista e os remanescentes das organizações de esquerda. Vou te dar até um exemplo. Na primeira direção nacional do PT, se não me engano, o vice-presidente foi o Apolônio. O Lula era o presidente, foi o presidente, e o vice-presidente foi o Apolônio, que todo mundo sabe que é um comunista histórico, né, dentro do quadro político brasileiro. O senhor estudava teoria marxista? O senhor era um estudioso, um leitor? Eu era um autodidata, né? Porque todas essas organizações, essa parte que eu vivi, não havia, pelas essas organizações, formação de quadros. Tudo partiu já para uma prática, e era prisão, morte, desaparecimento nessa fase, né? Não se teve tempo de fazer um estudo conforme o partido, o PCB tinha antigamente, a formação de quadros, escolas, essas coisas. Então a gente discutia e lia bastante, tentava ler.
E havia os documentos partidários, né? Os documentos do PCBR, por exemplo, eram documentos bons, baseados no marxismo. A gente sabia que era um intelectual brilhante, como era o Mário Alves, que elaborava aquilo, era o Gorender, né? Então eram realmente tidos como dois dos principais marxistas da história do Brasil, Mário Alves e Gorender, né? A Eliane também tinha os seus teóricos, então a gente conversava bastante sobre isso, mas dizer que eu tive uma formação de estudo, de quadros, de escola, de quadros, não, era por leitura autodidata e pela vivência com pessoas que realmente tiveram essa experiência, né? Então era nessa base que a gente... É claro que isso aí, tudo, fruto disso é uma grande carência teórica dentro da esquerda brasileira em uma boa parte do tempo, né? E essa boa parte do tempo eu falo dezenas de anos, né? Toda uma geração que foi sacrificada nisso, né? Outra coisa que eu também assinalo é que com essa história da ditadura militar, esses assassinatos, essas prisões, esses desaparecimentos de presos, praticamente se reduziu toda uma geração de pessoas que, com a abertura depois, seriam as principais direções, foi morta toda uma juventude. Né? Houve organizações que praticamente foram dizimadas, tipo a ALN, VPR, VAR Palmares, muita gente, né, que seriam posteriormente quadros dirigentes. Então criou toda uma carência, um vazio numa determinada fase política do país, uma carência de direções, o que permitiu também que dentro das oposições pessoas menos qualificadas tomassem a frente. E, enfim, tudo isso é uma questão que tem que ser analisada historicamente com mais profundidade. Aí o senhor se integrou ao PT? Eu me integrei ao PT. Ajudou, na verdade, eu fiz tinha parte... já tinha uma experiência de organização, de Sim, base, sindical, tinha. Operária e camponesa, né? Pela minha experiência que eu tinha, e um pouco conhecimento teórico, não muito, mas vamos dizer, experiência mais que a grande maioria das pessoas que iniciaram no PT. Eu e alguns outros, né, alguns companheiros, que também vieram dessa mesma origem. Aí provavelmente são pessoas que vocês já ouviram, né? Vocês já ouviram lá em Curitiba. Um deles era o Mauro Goulart, que é um médico de Curitiba já falecido, né? Esse foi o primeiro contato, vamos dizer, que me falou realmente, o nosso negócio agora é voltar ao PT. Ajudar a formar o PT. Isso foi de fins de 79, né? O Mauro Goulart foi, antes foi dirigente estadual e mesmo nacional do PCBR, né? Depois foi presidente do Sindicato dos Médicos em Curitiba. E como é que foi o seu caminho junto com o PT? Aí no PT, na verdade o PT sempre foi um partido de tendências, né? Formado em cima de tendências. Além, vamos dizer, do tripé fundamental, sindicalistas, igreja progressista e organizações de esquerda, mas as organizações de esquerda mesmo eram um saco de gatos, eram 7, 8, 10 diferentes tendências que brigavam entre si. Esse foi um dos grandes problemas na história do PT. Eu vivia a história inicial, né? Então era uma divergência que se tinha, era até um sectarismo. Hoje eu me penitencio também de eu ter sido sectário em algumas ocasiões. Então a gente tinha as divergências com, vamos dizer, os grupos trotskistas que tinham entrado no PT, né? Eu não tinha assim na verdade, hostilidade nenhuma a grupos trotskistas. Eu acho que dentro do trotskismo tem muita gente valorosa e combativa. Mas a figura que vinha desde o antigo PCB, então a gente era tido como se fosse stalinista, né? Então era uma briga entre stalinistas e trotskistas que foram transferidos para dentro do PT, né? E eu, pela origem minha, que veio do antigo PCB e PCBR-ALN, era tido como stalinista, embora eu tenha críticas. Eu acho que o Stalin teve
Historicamente, ele foi uma pessoa de importância na história, né? A questão da Segunda Guerra Mundial e outras coisas mais, mas também tem muitas coisas que se critica. Mas tem que ser analisado dentro do contexto que ele viveu na época, né? Um país isolado, cercado, né? Massacrado. Então, tudo tem que ser analisado sempre dentro das circunstâncias da época. Hoje é muito fácil falar certas coisas. Mas no início do PT era essa a briga, né? Então, as diversas tendências. É uma realidade que o próprio MDB viveu no seu início, né? Na sua construção, e que acabou sendo motivo para a sua... O MDB, na verdade, quando surgiu, era mais o pessoal do partidão, né? Do PCB, porque as outras organizações não tinham surgido ainda. Né? Que o MDB surgiu em, acho que 66, 67, por aí, né? Quando veio o AI2 e extinguiu os antigos partidos, surgiu. Mas, e as organizações mais à esquerda não optaram pela militância num partido, vamos dizer, estabelecido como o MDB. Aí só o PCB que ficou lá dentro. O próprio PCdoB também, na época, optou pela luta armada, aí tem aquela história do Araguaia, tudo ali, né? Então o PT não, o PT, todas as organizações, de um modo geral, que partiram para a luta armada, com exceção do PCdoB, que ambicionava se estruturar ele mesmo como partido, mas as demais, todas, de um modo geral, o pessoal ligado a elas, de um modo geral, optou pelo PT. De um modo geral, alguns acabaram voltando ao PCB, na época, né? Mas como o PCB, na época, era bastante reformista, era a direita do PT, isso no começo da década de 80, então o próprio Prestes acabou saindo depois do PCB, então dava para ver a linha que o PCB, na época, seguia, né? Então o PT estava à esquerda até pela composição que o PT tinha na época, depois mudou. Então estava à esquerda. E foi ali, fomos com todos os problemas possíveis e imaginários, fomos construindo o PT. Eu fiz parte da primeira Comissão Provisória Estadual e do primeiro Diretório Estadual do PT. Ajudei a formar o PT em uns 20 municípios, né? O primeiro município legalizado no Paraná, se não me engano, do PT foi Rolândia. Mas eu militava bastante em Londrina, ajudei a formar aqui em Londrina também, né? Fui posso dizer, dos 3, 4 primeiros aqui em Londrina. O pessoal que realmente fundou o PT de Londrina, aos poucos, depois se afastou todos, né? O pessoal que formou. Aí, com o tempo, outras pessoas foram entrando, né? E a sua trajetória, até onde foi? Bom, a minha trajetória foi dentro do PT, eu fiquei até as divergências se aprofundarem, né? Até as divergências se aprofundarem. E isso aconteceu até mais ou menos 88, né? Até 88. Daí, a situação minha dentro do PT e de outras pessoas também a mim ligadas, né, ficou meio insustentável. O PT, na época, radicalizava, né, em alguns aspectos, no sentido, vamos dizer, queria ser um partido que disputava eleições, mas não permitia fazer aliança, coligação, nem com outros grupos de esquerda, né, nem com o Brizola na época. E eu achava que, o PT, queremos construir um partido de massas, está certo, de militantes, um partido que quer o socialismo, como no começo o PT realmente queria o socialismo, e não a social-democracia, né, como é hoje. Na época se pretendia o socialismo, pelo menos uma boa parte lá dentro, eu inclusive. Aí a divergência e alguns outros problemas também pessoais, a gente também radicalizava um pouco, era um pouco intolerante. Esse negócio de grupos e tendências e facções dentro criava, às vezes, uma animosidade pessoal. Então, às vezes, começou a criar um clima de difícil convivência. E chegou num ponto que, lá por 88, eu acabei me afastando, né? Eu e o grupo que eu tinha em Rolândia, em algumas cidades aí, a gente se afastou. Não havia, na época, outra dentro da esquerda, outra opção. Não havia outra opção política. Eu cheguei a me candidatar a vereador pelo PT e, mesmo tendo sido
dentro do pessoal que fazia oposição mais voltada da cidade, mas acabei não me elegendo porque o PT não permitia nenhum tipo de coligação na época. Hoje coliga até com a direita, estão coligando por aí, né? Mas na época não se permitia nenhuma coligação. E isso travou, principalmente dentro das pequenas cidades. Porque numa cidade grande, o PT já tinha até uma certa estrutura, mas na cidade pequena é impossível. Para alguém optar numa cidade pequena por um partido que nem o PT, naquela época era difícil. Eu me lembro que eu tinha meu escritório num bairro em Rolândia, um bairro mais pobre lá de Boias Frias da cidade, e pintei uma estrelona vermelha, né? Em cima lá com o PT. Olha, ali aquele é o escritório do comunista, aquilo é não sei o quê, né? E o PT, eu lembro uma vez que foi feito um ato público do PT com as bandeiras vermelhas, assustou muita gente na cidade. Pô, os comunistas já estão entrando aí tomando conta, né? Então, realmente, numa cidade pequena, era muito difícil, no começo, carregar o PT. E eu peguei essa fase. Em 82, já na primeira eleição que o PT participou, conseguimos colocar um candidato aqui em Londrina, prefeito, e o vice, o candidato prefeito era o Oswaldo Lima, que era ligado a nós, né? E aí me botaram eu como candidato a deputado federal, para ajudar o partido a ter candidatos. Aí tinha um voto vinculado no país, de cabo a rabo, tinha que votar só num partido só, né? Então aí a gente foi, vamos dizer, esmagado eleitoralmente. Mas isso aí não desanimou ninguém, a luta foi para frente, a gente sabia que ia ser assim mesmo. Então nós demos sangue no começo do PT aqui, muita gente deu sangue, né? E esse pessoal que deu sangue no começo, aqui pelo menos, sobrou pouca gente, né? Depois o partido, vieram pessoas novas e, né, disputando eleições e tomaram conta. E hoje tem altos postos no Brasil, né? A gente faz votos que eles, pelo menos, não se esqueçam daquela luta e avancem sempre na luta pelo socialismo. Alguns continuam com ideias socialistas, mas uma grande parte aí não quer nada com nada, isso aí nós sabemos. O senhor se afastou ou se desfiliou? Aí afastei do Se desfiliou ou não? Aí um grupo que a gente tinha mais à esquerda, nós não tivemos outra opção, o PCB, a gente nem acompanhava, mas estava numa crise violenta, né? Estava numa crise violenta lá por causa do que estava acontecendo na Europa Oriental depois, e aqui no Brasil também com a turma do Freire, uma linha ultra-reformista. Aí nós resolvemos formar o PSB. Na época, o PSB na época era pequenininho e tinha pessoas boas lá dentro, o próprio Roberto Amaral, que é o secretário do partido. E tentamos formar o PSB durante algum tempo. Aqui no Paraná formamos uma direção boa do PSB, bem à esquerda, durante algum tempo. Mas aí teve uma briga de uns companheiros nossos e eu até acabei me elegendo vereador pelo PSB. Eu fui o vereador mais votado da cidade, com toda a minha fama de comunista, mas dentro do PSB acabei conseguindo me eleger. Que ano? Isso, se não me engano, foi em 92. 92. Já foi em 92. Aí eu fui reeleito em 96 e 2000. 3 vezes eu fui eleito. Fui candidato 5 vezes. As 2 vezes que eu não fui eleito foi por causa do problema de coligação, né? A legenda não somou o suficiente. Aí, durante algum tempo, a gente resolveu tocar o PSB. Até que teve uma intervenção no PSB pela direita. Isso aconteceu aqui no Paraná, né? O pessoal da esquerda do PSB aqui no Paraná foram afastados. O presidente era o Vitório Sorotilski, que é uma pessoa que tem todo um passado de lutas, né? Teve exilado no Chile, uma pessoa importante. E um passado de luta dentro do PT também, né? Muito importante, acho que foi vice-presidente do PT e secretário político do PT. Então, mas aí houve uma intervenção do PSB do Paraná, e aí tiraram o pessoal mais à esquerda, porque acusaram o pessoal mais à esquerda do PSB de apoiar o Requião. Não tinha nada a ver, né? Eu acho que é claro que dentro desse quadro aí, 1000 vezes o Requião do que o pessoal da direita. Mas não tinha nada a ver com
a nossa linha no PSB. A gente queria formar, dentro do possível, uma opção de uma esquerda, vamos dizer, democrática, que era o PSB, né? Aquela pregação que o João Mangabeira ainda tinha no PSB. Mas não foi possível, não. Aí veio uma opção, botaram esse Severino, que até hoje é o presidente do PSB do Paraná, que é ligado ao Taniguchi, amigo de vocês lá em Curitiba, né? E o Lerner, né? É esse povo que tomou conta do PSB. O PSB virou uma sucursal da direita, né? Da direita. Aí tivemos que sair, né? Aí a luta continuou mais uns anos. Aí a gente soube, no meu caso particular e alguns companheiros, que havia tido um grande racha no PCB. Esse grande racha, na verdade, aconteceu em 92, com o pessoal ligado ao Freire, tentando formar o PPS em cima do PCB, né? E para mim e para muitos outros isso foi o fim do PCB. Aqui no interior nós não ficamos sabendo, mas houve um grupo que não aceitou isso, que aos poucos foi se organizando, se reestruturando. Aqui no Paraná eu vou mencionar duas pessoas importantes nisso aí, que é o Expedito, falecido Expedito Rocha, e o Previde, que até hoje está lá em Curitiba lutando, né, grande Previde. E também o França, né, que agora eu lembro o França também, com seus 90 anos hoje, mas está aí na luta, né. Então essas pessoas continuaram com o PCB, um PCB autêntico no Paraná, embora o pessoal que formou o PPS fosse dizer que eles que pegaram o velho PCB, mas foi uma grande fraude que o PPS fez, né? Um congresso fraudado, totalmente fraudado, não com pessoas que nem militantes do partido eram como delegados, tinha uma estrutura financeira, né? E o pessoal autêntico que queria levar a linha do PCB foi derrotado naquele congresso. Mas saíram daquele congresso imbuídos de reestruturar o PCB, né? Aí é toda uma outra história que tem. E eu reencontrei esse povo. Eu reencontrei esse povo logo no começo dessa década, da década de 2000 e pouco, né? E de lá para cá voltei a ajudar o PCB, dentro do possível, né? Dentro do possível. Eu faço parte hoje do Comitê Estadual do PCB do Paraná. Quem que é o presidente hoje? Quem é o presidente do PCB? Olha, até outro dia o secretário político, que nós usamos, secretário político, secretário de organização, até outro dia o secretário político do partido no Paraná, que equivale a presidente, era o Amadeu Felipe. Agora, num congresso há poucos dias, o Amadeu também já está numa idade bastante avançada, já contribuiu muito na luta, aí ficou o Jorge, em Curitiba, Jorge Luiz Fagundes Chaves. Ele hoje é o secretário político e eu sou o secretário de organização. E como é esse PCB hoje? Bom, esse PCB hoje é um PCB que luta por uma reorganização revolucionária para que tenhamos um partido que realmente lute pelo socialismo, né? Voltando bem para a origem do partido. Voltando, né, para a origem do partido, pelo socialismo, um partido marxista-leninista, lutando pelo socialismo. Claro que hoje o PCB, temos que analisar dentro da realidade que nós vivemos hoje, dentro de uma democracia que pode ser rotulada de burguesa, mas não deixa de ser um partido, um regime que nos permite as liberdades, pelo menos de expressão, tanto é que nós estamos aqui prestando esse depoimento, né? Que temos toda uma outra realidade. Então é um partido que hoje sabe que aceita o pluralismo partidário, outras ideias, né? É um partido democrático, né? Que vai lutar dentro da democracia pelo socialismo. A luta armada foi uma opção que se fez na época, porque não havia, no entendimento daqueles que partiram, outra opção. Era uma ditadura que se impôs pelas armas, pela violência, pela força, e que só assim poderia ser derrotado. Hoje há alguns que falam que houve uma precipitação, talvez, nisso, que foi muito rápido e sem estrutura suficiente. Essa é a divergência, mas
No meu caso, eu não nego aquela opção, e sim eu acho que houve erros, houve falhas. Hoje fica mais fácil de ver de longe, de analisar isso, né? Imagina naquela época, isolado. Imagina naquela época, naquele turbilhão, naquela efervescência, sem contato, sozinho, isolado, tudo, né? Tudo mais, as coisas acontecendo. Então saiu 10, 12, 13 organizações de luta à esquerda, quando o certo era tentar formar uma frente, né? Eu sei que o PCBR e a ILN chegaram a conversar nesse sentido, mas não deu mais tempo, né? O Joaquim Câmara Ferreira conversava com a direção do PCBR, Marighella mesmo, o Mário Alves também, mas aí cada um foi para si, cada um morreu sozinho para o seu lado. Outros, eu sei que o Lamarca, que era da VPR, né, pelo menos durante muito tempo foi da VPR, chegou a conversar com a ILN também, tanto é que começaram a fazer algumas ações em conjunto, né, como algumas ações de sequestro de embaixador para resgatar presos políticos, foram feitas em conjunto por essas organizações, mas nunca passou de um esboço, e aí acabaram sendo realmente dizimadas. Então hoje eu considero que houve, quando se desencadeou isso, eu acho que houve um pouco de precipitação, às vezes se as coisas fossem mais bem pensadas, mas isso é fácil dizer agora, né? Na época realmente a gente foi envolvido num turbilhão de acontecimentos. E o senhor continua comunista, graças a Deus. Eu sou comunista graças a Deus, né? Isso aí, né? Mas a luta é essa, né? E o PCB está aí, também tem falhas que têm que ser corrigidas, né? Não é o dono da verdade, né? Procuramos aprender. Hoje a gente vê com simpatias aquilo que acontece na Venezuela, somos muito próximos àquilo que acontece na Venezuela, né? O Partido Comunista Venezuelano é próximo a nós, ele apoia o chavismo na Venezuela. Estamos simpáticos ao Evo na Bolívia, nessa linha que a gente, né, ao pessoal do Equador e outros países do mundo. Um partido bastante próximo a nós, hoje a nível mundial, é o Partido Grego, né, que está na luta, né, que talvez hoje seja considerado um dos partidos comunistas, dos que não estão no poder, mais avançados, com a teoria mais consequente, né? E aí a luta continua. A gente aqui no interior faz o que é possível dentro das limitações que a gente tem, né? É isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muitos
sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. Ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.